Bem, companheiros, vamos então ouvir o nosso companheiro Gilson, que fará para nós o estudo da noite de hoje. Então, mais um boa noite a todos, que é o meu boa noite. O estudo de hoje são 8 perguntas de um capítulo do Livro dos Espíritos, porque o Espiritismo ele tem uma característica marcante no meio das outras religiões. Que característica é essa? Ele revelou nuances, mecanismos do plano espiritual que incidem diretamente no nosso mundo. Quer dizer, quando estamos encarnados, quando estamos presos, que somos espíritos imortais, como quando estamos presos a um corpo e vivendo uma existência, né, que é chamada de reencarnação. Então, o Espiritismo, através dos espíritos, quem foram eles? Foram as pessoas que viveram aqui e desencarnaram, perderam o corpo, mas continuaram espíritos. E eles eles deram para Allan Kardec, em 1850, 50 e poucos, começaram a fazer revelações do que acontecia nessa dimensão que nós não vemos. Muito poucas pessoas veem, os chamados médiuns videntes, têm algumas nuances muito pequenas, né? E algumas visões são os médiuns videntes do mundo espiritual. E então eles revelaram. E uma das grandes revelações, uma das revelações importantes, que se nós seguirmos, vai nos ajudar a viver. Vai conferir a nós outros uma felicidade, uma paz de espírito, uma calma interior, em que pese a vida que estamos vivendo, de agruras, que pode ser de dificuldades e lutas e até de bem-estar material, etc, etc. Então, essas faculdades, essa característica e não vamos dizer poder, essa característica que eles têm é influírem nos nossos pensamentos. Então, eles influem. Nós não temos facilidade, não temos como perceber quando é um espírito que está jogando pensamentos na minha cabeça, não é? Nós não temos, o livro fala aqui, nós vamos ver mais para frente. Então, o estudo é da 465 até 472. Então, na 465, Allan Kardec perguntou: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta dos espíritos: para vos fazer sofrer como eles. Outra pergunta, subpergunta: isso diminui o sofrimento deles? Não. Mas eles o fazem por inveja, em ver seres mais felizes do que eles, porque eles estão sofrendo. Porque quando nós praticamos o mal, se a gente não sofre aqui, nós vamos sofrer no plano espiritual. Quando nós cometemos alguma coisa que acarreta um prejuízo a uma outra pessoa, nós vamos sofrer, nós vamos ter que vamos sentir o peso daquela maldade, daquele prejuízo que nós fizemos a outra pessoa, e aquilo vai nos cobrar. A vida, o mecanismo da vida, automaticamente. Não é Deus que castiga. Deus não castiga ninguém absolutamente. Nós é que nos castigamos, é que transformamos a nossa vida difícil, emocionalmente, ou não. Nós. Então, eles ficam incomodados com a felicidade, com a alegria, de alguém, se puderem. Porque existem mecanismos que nós podemos acionar no campo do comportamento, do cotidiano. Existem mecanismos que nós podemos desenvolver,
que nós podemos treinar diariamente no pensamento que vai nos defender da investida deles. Aí nós vamos ficar defendidos. E eles falam que nós vamos saber aqui o que é, que mecanismo é esse. Então, outra subpergunta: que gênero de sofrimentos procuro infligir aos outros? Os espíritos. Resposta: aqueles sofrimentos que resultam de seres inferiores e distantes de Deus. Agora, por que Deus permite isso? Allan Kardec perguntou, que tem muita gente que não, Deus poderia ter feito diferente a humanidade, poderia fazer todo mundo perfeito, todo mundo angélico, cheio de sabedoria e de virtude. Para que o mal? Por quê? Não, o mal existe porque nós é que praticamos o mal. O espírito, assim que ele começa o ciclo das suas reencarnações, em que se embute nesse ciclo reencarnatório o progresso, a conquista do progresso, o desenvolvimento da inteligência através das vidas sucessivas. Então, o espírito vai crescendo, e nós temos que avançar, nós temos que desenvolver no caminho das virtudes, o caminho das virtudes, das qualidades morais, e no caminho também da inteligência, do raciocínio. Então, são as duas asas que chamam, né? Que nós temos que desenvolver para irmos atingindo a perfeição. E atingindo a perfeição, nós não vamos sofrer mais. Nós vamos merecer ir para outros planetas, para planetas melhores do que o nosso, planetas em que o mal não existe. As armas são objeto de museu, como o nosso um dia vai ser. Mas, por enquanto, nós ainda estamos aqui, o planeta é inferior, mas nós estamos vivendo. E com coisas belas, com oportunidades de viver bem, muito maiores do que os sofrimentos. Mas é que o sofrimento pesa mais, incide mais na alma, aparece mais e aparece mais. O bem é escondido, é meio tímido. Então, Kardec, por que os espíritos, por que Deus permite que os espíritos façam mal? Então, a resposta: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens de bem. Quer dizer, então Deus consente que a gente sofra uma influência má de algum espírito para determinar o grau nosso de resistência ao mal, aonde, que lugar nós estamos, e também a nossa fé em Deus. Por isso que ele permite, quer dizer, para ver como estamos progredindo. Olha o que eles falam aqui. A nossa missão, dizem os espíritos, é de te colocar no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as chamastes desejando o mal, pois os espíritos inferiores vêm ajudar-te no mal quando tens vontade de cometê-lo. Eles não podem ajudar no mal a não ser que queiras praticar o mal. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo, um caso. Então, de repente, eu vou por um caminho, eu vejo um embrulho cheio de dinheiro, muito dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Então, eu posso fazer uma investigação, eu posso perguntar nos arredores, aquela coisa toda, se alguém perdeu aquele dinheiro, aquele embrulho com muito dinheiro, ou posso levar para casa e eu achei, o dinheiro é meu, mas eu estou prejudicando o dono do dinheiro que perdeu, pode ter perdido o dinheiro. Quer dizer, então os espíritos inferiores falam, leva o dinheiro. Que coisas bacanas você vai fazer, que maravilha. Você vai poder comprar um Vectra já passou, né? BMW, uma Maserati, que coisa bacana, uma Maserati, com este dinheiro. Você vai poder comprar o que você quiser, mas o dinheiro era meu? Não. Eu vou ser feliz com aquele dinheiro, com o uso dele?
Claro que não. Então eu posso fazer isto ou, não, esse dinheiro não é meu, procurar o dono ou entregar para a polícia. Ó, eu achei, estava na rua, não é meu, está aqui. Então, esse gesto pode ter sido influído, certamente, por espíritos bons, por aqueles que me amam, que não querem ver o meu prejuízo. E o outro, de ficar com dinheiro, pode ter sido influído por pensamentos inferiores. Quer dizer, então, a gente estudando, a gente vai vendo essas coisas, né? Então, mais para frente... E tem uma pergunta... aqui... Tem uma pergunta mais na frente que dá a fórmula para todos nós, para nós nos livrarmos da influência dos espíritos imperfeitos. Está aqui a fórmula. É pequenininha. Então vocês, se quiserem, escrevam não, comprem o livro dos espíritos e leiam essa pergunta, levem para casa, guardem, pode ler todo dia. Eu vou ler todo dia, que eu tenho problema nesse campo. Eu tenho problema nesse... Então eu vou ler todo dia, homeopaticamente. Ler de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes por dia. Né? Aí vai adquirir. Aquilo vai ter que entrar no nosso mundo íntimo para a gente aprender de vez, aprender a golpe de... Né? A gente tem que repetir as lições, repetir sempre para aprender. Então, olha aqui, ó. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Será que existe algum meio que nós podemos usar para ficarmos imunes da influência de um mau espírito? Alguém quer dar algum palpite? Alguém quer? Existe um meio. Pode falar. Conduta. Isso, conduta. Mas que tipo de conduta? Fazendo bem. Você falou fazendo bem? Você acertou. Aquela moça acertou. Está vendo? Fazendo bem. E a resposta dos espíritos? Começa logo assim a resposta. Fazendo bem, nós nos livramos do assédio dos espíritos imperfeitos que querem ver o nosso prejuízo. Fazendo bem, e tem mais um adendozinho, e colocando a nossa confiança em quem? Em Deus. Acabou, está resolvido o problema. Então, fazer o bem é uma necessidade nossa, hein? Não é uma... Quando eu puder, quando eu ficar velho, aposentado, aí eu vou. Por enquanto, não. Eu tenho que gozar a vida. Eu tenho que... Não, em qualquer época da nossa vida que fazer o bem é uma necessidade. Por que Jesus montou aquela parábola que disse o seguinte: vai depressa, e não vai devagar, quando tiver tempo, depois que você dormir, passar o weekend na praia, né? Depois que você for para a Europa e voltar, aí você faz. Não, ele não falou isso não. Ele falou, vai depressa nas praças e nas ruas e convida todas as pessoas que você encontrar para o banquete nupcial. Isso é metaforicamente falando, é uma parábola que ele montou, sempre ele falava de parábolas, através de parábolas, para a gente aprender, né? Quer dizer, ele não falou vai devagar, não, ele falou vai depressa. Isso define que nós temos uma necessidade. Quantos minutos por dia a gente devota ao estudo dessas coisas? Quantos minutos no dia a gente pensa em Deus, reflete na vontade, nas belezas de Deus, em Jesus? Ou então, será que Jesus está gostando de como eu sou? Será que ele está gostando ou está triste da minha conduta? Como é que eu sou marido, como é que eu sou pai, como é que eu sou vizinho, como é que eu sou funcionário público, como é que eu não sou, como é que eu trabalho? Será que ele está gostando? Será que ele está gostando do que eu falo, do que eu penso? Será que ele está gostando se eu rezo ou não rezo, faço prece ou não faço prece? Quer dizer, são esses cometimentos pequeninos que formam o nosso modo de ser. Então, E
uma última pergunta. Os espíritos que querem nos estimular ao mal não fazem senão aproveitar as circunstâncias em que nos achamos? Ou podem fazer aparecer essas circunstâncias? Aí, resposta: eles aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, induzindo-vos contra a vontade e ir na direção do objeto de vossa cobiça. Então eu podia estar indo por essa rua, aí de repente ele joga: não, muda, vai por aquela, hoje eu vou por aquela. Aí eu vou por aquela e acho um embrulho de dinheiro. Aí diz: pega, é teu. Quer dizer, eu podia, e o bom espírito podia dizer: não vai não, continua por essa. Aí, se eu aceitei essa, eu aceitei a intuição do bom espírito. Se eu fui por aquela, eu aceitei a intuição do mau espírito. Que formaram circunstâncias. Mas eu achei embrulho, de repente, não tenho culpa, estava aqui. Quer dizer, a gente pode raciocinar aqui, para ficar com dinheiro, se for o caso, dos outros, e que não é nosso. Então é isso, meus amigos. Aqui ele fala: um homem encontra em seu caminho uma soma de dinheiro. Não credes que sejam os espíritos que trouxeram o dinheiro. Não, mas eles podem induzir o homem a ir naquela direção. E então sugerir-lhe que se apodere dele, enquanto que os outros lhe sugerirão de devolvê-lo a quem de fato pertencer. Assim é com todas as outras tentações. Então, meus amigos, na Revista Espírita, de 1859, porque então já vou botar aqui, olha só, vou escrever aqui os livros que eu consultei sobre esse assunto: influência dos espíritos, influência oculta dos espíritos na nossa vida. Então, uma aqui, ó. Esse não escreve, quem sabe que peguei errado. Esse vai escrever porque é novo. Aqui, ó. Não, ó, Revista Espírita de 1865. Fevereiro, no mês de fevereiro. Tem um comentário de Kardec que é magistral. Aí vocês vão ver como Kardec realmente era de uma inteligência, uma coisa, e ele foi o missionário, né? Ele veio para dar continuidade ao que Jesus ensinou há 2.000 anos antes. Então, está aqui, ó. Agora, por que os espíritos, por que eles têm essa característica, esse poder, entre aspas, essa condição de nos influenciar a todos nós? Por quê? Porque existe uma massa de espírito que nos envolvem como a multidão que encontramos no mundo. É uma massa, é 4 vezes maior, uma multidão fantástica, 4 vezes maior do que a nossa, do que a humanidade encarnada, que são 7 bilhões. Então, são 28 bilhões de espíritos desencarnados em volta da gente. Então, está aqui, ó. Por toda parte, Kardec, encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Então, e com isso, a gente, pelo pensamento dominante, sim. Então, o meu pensamento atrai espíritos. É uma conclusão que a gente chega tranquila, né? Então, o meu pensamento atrai espírito. Não é? Atrai espírito. Se for pensamento... que nós podemos ter o vício, podemos criar o hábito, o costume de pensar coisas negativas, doenças, fantasmas, coisas infelizes, tristes, e pensarmos somente nisso. Somente nisso. A gente pode criar um hábito e ter dificuldade em se libertar desse hábito. Nós podemos ter dificuldade em se libertar desse hábito. Então ele fala aqui, ó.
Por toda parte encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos um olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta os espíritos elevados não devem constituir a maioria, claro que não. Então a maioria oculta dos espíritos que vivem entre nós, 28 bilhões, a maioria de espíritos inferiores e atrasados como nós. Vocês não, mas eu estou nesse hall, né? Nessa lista. Bom, é uma consequência do estado de inferioridade do nosso planeta. Os espíritos que nos cercam não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia, malgrado nosso, que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem ou para o mal, e que não nos tira o livre-arbítrio, não tira o nosso livre-arbítrio. Senão a gente põe, eu sou boneco. Se é assim, então eu não tenho mérito no que eu faço. Não, eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu faço porque eu quero. Claro que pode ser influenciado por algum espírito. Então, se ele manda fazer uma coisa ruim, um vício, qualquer coisa, se eu gosto daquele vício e vou, eu é que tomei a decisão. Ele jogou. Tem um livro de André Luiz, que o homem, o cidadão, estava lendo no jornal, mas ele gostava de uísque. Não sei se Johnny Walker, não é isso? Royal Label, um desses bacanas, com esses nomes de... que mais? Ballantines. Então ele gostava, aí ele estava lendo... de 12 anos, está lá talvez um aficionado do Ballantines de 12 anos. Então, ele estava lendo o jornal na casa dele, André Luiz entrou com o mentor, aí falando sobre a influência dos espíritos, etc. Aí, André, você vai ver, olha só, de repente chegaram 2 espíritos inferiores. Aí um deles só fez assim, uísque na cabeça, né? Uísque, bebida. Aí ele formou imediatamente uma garrafa de uísque na cabeça, as glândulas salivares jogaram saliva, ele quase que estalou a língua, se lembrou da garrafa que estava no móvel, fechou o jornal, foi lá e tomou uma dose de uísque. Foi a influência do espírito. Ele tomou porque ele quis. É um problema de açúcar, o mesmo problema de açúcar, de doce, né? Por causa da gordura. O Brasil, eu li no jornal hoje, o Brasil está com uma população de gordinhos que está acima do normal. Bom, vamos ser justos. Uma população de gordinhas maior do que os gordinhos. Não? Hein? Está ganhando. Pela estatística, ela está defendendo o sexo dela. Então, mas é até o doce. Tem relato nos livros dos médios, etc., que uma das obsessões que os espíritos podem implantar na nossa cabeça é a da comida. Comer bastante, comer muito, doce. Então, colesterol, triglicerídeos, glicose, chocolate, glicose, tudo isso fica tudo em cima. A gente, fulano, está bem? Comigo está tudo em cima. Tá, glicose, colesterol, triglicerídeo, tudo. Por quê? Então, porque tem que haver realmente uma defesa, uma força de vontade. Eu estou hipnotizando minha mulher, porque ela está ficando gordinha. E ela me pediu, me hipnotiza. Não, ela é que falou que está gordinha. E ela pediu para eu hipnotizar e eu estou conseguindo sucesso. E ela parou de comer, ela comia 10, 12 vezes por dia, doce. Está comendo 1 ou 2 vezes só. E quando ela vai comer, olha, aí ela para. Porque a hipnose funciona, é uma terapêutica. Contra a insônia, é uma terapêutica a hipnose. E contra comer.
Teve eu não cobro nada, nunca cobrei, mas teve uma das... Para mim, foram 2 casos dos mais brilhantes da minha pequena carreira de hipnólogo amador. Uma foi uma senhora do meu prédio, gorda, e ela emagreceu 14 quilos. Via umas 4 ou 5 sessões de hipnose. Mas ela queria, ela tinha, livre-arbítrio, ela tinha força de vontade, e emagreceu e está até hoje, tem quase 8 anos isso. E a outra foi um cachorro que não obedecia, um cachorro brabo, quando eu morava em casa, um cachorro rebelde, que eu, através da hipnose, eu hipnotizei ele ficou manso, quer dizer, foram 2 vitórias do cachorro e dessa moça. Então, olha aqui, entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem, olha só. E não vão perder o tempo onde vêm que serão mal recebidos. Eles nos incitam conforme as nossas inclinações. Então, continuando a nossa arengação, em Missionários da Luz, a gente vê como a espiritualidade funciona, hein, minha gente? Não é só vir o centro espírita sentar, tomar o passe e ir embora, não, hein? Então está aqui, ó. André Luiz estava, eu vou botar aqui, Missionários da Luz, para vocês anotarem, que fala sobre tudo isso. Missionários da Luz. Página, essa é a edição nova, hein? Edição nova. Então, aqui, ó. O mentor Anacleto estava com o André Luiz num centro espírita, igual o nosso aqui, estava lá examinando os trabalhos, até que chegou um trabalhador da casa e falou assim: chefe, eu preciso da sua ajuda. Aí, o que houve? É porque nós temos aqui um caso da 10ª vez. Um caso da 10ª vez. Trata-se de nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Caso da 10ª vez? Que caso é esse? Aí, Anacleto, mentor, foi, chamou André Luiz e André Luiz descreve: à nossa frente estava um cavaleiro idoso que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei, André Luiz fala, o fígado e o baço que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longo exame. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo agora após 10 vezes de socorro completo. É preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova resolução, até que mude. Então ele tomou, porque ele era uma pessoa colérica, ele era enraivecido, tudo incomodava ele, desde de casa, a saída de casa, a condução, no trabalho, qualquer coisa era motivo, qualquer contrariedade, por pequena que fosse, era motivo dele se exasperar, ficar colérico, e isso fazia mal a ele, tanto é que ele estava com o fígado e o baço inchados e com problema, por causa dos ataques, das reações coléricas e raivosas que ele estava tendo. Agora imagina isso ao longo dos anos. Então eles indicaram para ele ir a um centro espírita para mudar o temperamento, e ele foi, então ele saía lá, tomava o passe, saía mais leve. No dia seguinte ele continuava a mesma coisa. No outro dia, até que ele tomou 10 passes, a espiritualidade anotou. Aí até que no 10º passe ele continuou a mesma coisa, ele não demonstrou nenhuma mudança. Ele não demonstrou não acrescentou nenhum tipo de paciência, diminuindo os seus ataques coléricos que ele era contumaz, que ele era habitual em fazer. Quer dizer, aí os espíritos falaram, ó, o que fazer? Aí sabe qual foi a solução do Anacleto, o mentor?
Hoje ele não vai tomar passe. Nós não vamos fazer nada. Porque ele vai sofrer, porque ele não vai sofrer de receber o nosso magnetismo terapêutico, analgésico, etc, etc. Então ele vai sofrer de uma maneira forte para refletir e pensar mais e ficar humilde, para ver se ele melhora um pouco. Aí ele fala aqui, ó. Entretanto, apenas vamos aliviá-lo um pouquinho. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução, mudança. Agora, aí ele fala aqui, ó, esse homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático. Quer dizer, se encoleriza, adquire ódios com facilidade, cria inimigos, uma série de problemas. É mal visto, é uma pessoa antipática. Aí ele fala, mas a misericórdia funciona. Não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo, a sós com a sua experiência forte, sofrimento. Aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo, mas ele teria que mudar. Ele teria que mudar um pouco. Então, temos tempo ainda, viu? Aliás, isso é antigo. Salomão, num dos seus provérbios, ele disse o seguinte, olha o que ele disse, Salomão, num dos seus provérbios, olha só. O coração alegre constitui bom remédio. O coração alegre constitui bom remédio. E faz com que o rosto seja formoso, mas o espírito triste seca os ossos. Provérbios de Salomão, coisa antiga, hein? Então, quem não tiver o osso seco, fique alegre. Ria, sorria, para não secar o osso. Eu tenho uma conhecida que ela reclama da vida, isso é verdade. Eu não vou falar o nome dela, porque seria até falta de caridade. Mas ela reclama da vida de manhã à noite. Tem pouco tempo que ela faz isso, deve ter uns 25, 28 anos que ela reclama da vida. Então, ela é um poço de doença. E eu já observei o seguinte, quem reclama da vida, quem tem mau humor, pode ter reumatismo, problemas de artroses, artrite reumatoide, essas coisas. Pode ter. Não quer dizer que todo mundo que tem é que seja colérico. O que tem, Bia? O que tem, Bia? Não, dor na junta pode ser por causa da idade, 70 anos, 80, é diferente. Então, a pessoa que Aliás, tem um matemático e físico que esteve aqui no centro, que escreveu 4 livros, Moacir, ele é de Porto Alegre, Moacir Lima. Ele disse o seguinte, que já pesquisaram, olha só, 1 minuto de pensamentos negativos, que pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser cólera, pode ser depressão, pode ser... A gente sabe, nós sabemos, né? O que é um pensamento negativo. 1 minuto, sabe o que faz? Sensibiliza, atua 6 horas no nosso sistema imunológico. Sistema de defesa do organismo. 6 horas. 1 minuto. Então, 2 horas de reclamação, de pensamento negativo, vai sensibilizar quanto tempo o sistema imunológico? Bastante tempo. Por isso que a pessoa, às vezes, tem doenças que fulano é doente a vida inteira, fulano é um poço de doença, né? Carrega uma bolsa cheia de remédios, tá? O Chico Xavier tomava 19, 22 remédios por dia, mas ele não era nada disso que eu estou falando, porque ele era doente, ele chegou aos 92 anos
sofrendo tudo que é doença, que é angina cardíaca e tudo. Jerônimo Mendonça, paralítico, espírita, cego, dormia 3 horas por noite, tinha angina. Dizem que quem tem angina cardíaca dói muito, né? É uma dor terrível. Alguém aqui tem? Alguém aqui tem? Graças a Deus, ninguém tem. E que não queiram ter, porque dizem que dói muito. Então, Jerônimo Mendonça dormia com um saco de 30 quilos no peito, à noite. A mãe dele botava de areia, um saco de 30 quilos, para difundir, espalhar a dor e diminuir um pouco. Aí ele conseguia dormir. Nós somos felizes? A gente dorme com um saco de areia no peito para poder dormir? Não. Então, olha só, né? Então, agora tem um livrinho aqui, ó, Estude Viva, que André Luiz fala das influenciações sutis que nós podemos sofrer e a gente não tem ideia. E eu vou ler porque eu preciso ouvir, porque eu sou um candidato, sei lá, posso sofrer isso que está escrito aqui, o nosso Brás também pode sofrer. Então vamos lá, vamos ouvir. Olha aqui, ó. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, não vai dar certo, não vou me curar, está tudo ruim, meu dinheiro não vai dar para nada, estou falido, essas coisas. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. A gente não percebe. Então, se acontecer isso, André Luiz fala, esta é a hora, a ocasião da humildade, da prece e do passe. Muitos de nós não oramos, levamos semanas, meses, anos, sem criar o hábito da prece. Então ele fala aqui, dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se 1. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. A pessoa tem dificuldade. Quer pensar em coisa alegre e não consegue. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Quer dizer, a pessoa quer ler, sabe que precisa, quer fazer prece, tem má vontade. Não tenho vontade nenhuma de orar, deixar para depois. Isso pode ser uma influência oculta, sutil. Está aqui. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Eu tive uma parente que tinha um filho único, que era meu parente, que quando ele saía, rapaz, ele ia para baile, farra, como todo mundo ia naquela época, e ainda vai até hoje, né? Hoje vai para baladas, coisas piores. Então, ela ficava perguntando a hora, até que horas vai voltar? Que horas volta? Ele tinha que dizer a hora e tinha que chegar na hora certa, senão ela não chegasse na hora certa, ela já começava a achar que tinha acontecido uma tragédia, que ele podia ter sofrido um desastre, uma coisa qualquer, e começava a criar tragédias artificiais, inexistentes, etc. E com isso ela sofria. Até que um dia ela perguntou, meu filho, que horas vai voltar hoje? Ele falou, mais tarde. Que horas vai voltar? Mais tarde. Quer dizer, ele não disse a hora. Esse mais tarde pode ser 2 da manhã, 4 da manhã. Né? Que horas vai voltar? Mais tarde. Então está aqui. Ó. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subrepetícios. Irritações surdas, queixas,
exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Então, tudo isso, quando a gente está nesse estado, num desses estados aqui, é que a gente pode estar sofrendo influência espiritual sutil e inferior, hein? Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência do pranto. A pessoa chora à toa, qualquer coisinha chora. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento e a recomposição do tom mental, e não rara a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, existem dois tipos de influenciadores. Eu falei aqui, o consciente, que não sabe o que está fazendo, e o consciente, que sabe o que está fazendo, programa até a investida, e o inconsciente. Então ele arremata aqui, André Luiz, quantas desavenças, quantas separações e fracassos não surgem por causa desse mecanismo. Estude em sua vida se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então, porque acontece o seguinte, Deus precisa do nosso concurso para nós melhorarmos a vida. Cada um de nós influencia vamos dizer, um elenco, um ambiente, uma atmosfera espiritual que sofre a nossa influência no nosso lar, as pessoas que convivem conosco. Então, as nossas reações diante das coisas, o que nós fazemos, falamos, etc., tem influência no ambiente. Então, e Dr. Bezerra de Menezes fala no livro Ceareiros de Volta, você tem que criar o seu ambiente espírita onde você vive. Que quando eu jogo um pensamento para o ar, para o éter, eu estou criando formas, eu estou mandando para o espaço fagulhas semimateriais, fluídicas, eletromagnéticas, no teor do que eu estou pensando. Se forem negativas, por isso que o espírito, os espíritos falam que quando a pessoa quando ela desencarna, ela vai ter um problema da situação em que está o seu peso específico. Você que estudou física, o que é peso específico? É a fórmula do peso específico? Não sabe, mas é o quê? Não. É física, eu digo física. Alguém sabe aí? Peso específico, o que é? Não tem nenhum físico, nenhum matemático, nenhum professor. Parece que é volume do corpo, né? Sobre... por aí. Isso, massa vezes ação da gravidade. Então, se a massa é cheia de fluidos negativos, ela é pesada. Então ela sofre a ação da gravidade. Por isso que o espírito não pode subir e ir para planos espirituais. Ele fica preso no solo. Aí ele fica na casa dele, come, dorme, deita, fica lá olhando e diz, eu estou maluco, eu estou doido, porque eu falo, ninguém responde, mas eu estou aqui. Aí vai ficando ali. Então vira encosto ou espírito familiar. Se alguém vê a assombração. Quer dizer, agora a vida, a prática no bem, o hábito da prece, a leitura edificante, diária, tem que ser diária, semanal. Que mais que eu falei? A vinda ao centro espírita, trabalhar no centro espírita. Né? Uma vez eu quis fazer um mutirão aqui, de limpeza,
quis fazer um mutirão de limpeza, aí eu convidei a mocidade, que era boa. Essa mocidade também é boa, mas eu tinha mais contato com ela, não sei o quê. E sábado de manhã não tinha atividade aqui. Aí eu pensei em marcar um mutirão de limpeza para limpar o centro todo, né? Os consultórios médicos, dentário, banheiros, vidros, janelas, tudo, limpar tudo, chão, teto. Aí eu convoquei a mocidade, era na época do Alexandre Chá, Alex Chá, e da Terezinha, esposa dele. Eles é que comandavam a juventude. A juventude veio toda. Compramos vassouras, pano, etc. E convoquei, falei aqui, convoquei os trabalhadores, os frequentadores. E marcamos, comprei, eu acho que 10 vassouras, 20 panos de chão, litros de detergente, desinfetante. Vai ser bom, a limpeza vai ser boa. Só veio a mocidade. Sabe quantos colaboradores vieram? Quem acertar, eu dou uma coleção de Allan Kardec. Quantos colaboradores vieram? Hein? Errou. Não, nem o Gilberto Gilson, não. O Gilberto não veio esse dia. Eu vim. Hein? Não. Um. E sabe quem foi ele? Eu vou falar quem foi ele para vocês verem que ele está conosco aqui desde a fundação praticamente, só veio uma pessoa. Raul, está ele ali. Ele nem se lembra disso, mas ele veio, olha lá. Ele veio, não se lembra. Raul, está ali. Com aquele ali a gente pode contar, podia contar. Hein? Está vendo? Então, minha gente, é um estudo importante, influência dos espíritos, oculta dos espíritos em nossas vidas. Quer dizer, a gente analisa, peraí, como é que eu sou? Sou colérico? Eu respondo à vizinha, eu olho de cara feia. Não basta só olhar e achar que está resolvido, não. A gente olha e manda a vibração. Mesma coisa que falasse. Quer dizer, então nós temos que nos modificar para melhor. E a prece, o estudo, o trabalho no bem, conforme ele falou. Tem um meio da gente se livrar? Tem. Como? Aonde? Trabalhar no bem. E ter fé em Deus. Aí nós vamos melhorar. Então, e a doutrina espírita é uma doutrina fantástica, que só falar da reencarnação, né? Que nós vamos ter sempre oportunidades, e tivemos várias. E a Elza, quando veio aqui segunda-feira, a oradora de segunda-feira, que foi companheira nossa aqui, falou um dado fantástico, mas ao mesmo tempo um pouco preocupante, né? Você estava aqui segunda-feira, não? Ela disse o seguinte, que para nós chegarmos ao estado que nós estamos aqui, de evolução, todos nós levamos, sabe quanto tempo? Desde quando saímos das mãos do Criador, desde quando saímos das mãos de Deus, para sermos espíritos primitivos, sem nenhuma qualidade, nem nenhum conhecimento, para iniciarmos as reencarnações. Sabe quanto tempo tem? Como? 10 mil anos? É pouco. Um bilhão? Ela estava aqui, ela ouviu a palestra da Elsa. 1 bilhão e 500 mil anos. 1 bilhão e 500 mil anos. Agora, nós estamos aqui nesse estado agora, estático, vamos dizer assim. Sabe há quanto tempo? 200 mil anos. Então, 200 mil anos que a gente é igual, né? Morre, desencarna, reencarna, morre, estamos aqui. Então, e uma coisa espetacular que a doutrina fala sobre a reencarnação, né? Teve uma poetisa que o marido morreu, os corpos eram velados nas casas e ela foi descansar à tardinha, não levantou mais, morreu junto com ele e foi enterrada no dia seguinte junto com ele. Então, meses depois, ela deu
uma poesia psicografada por Chico Xavier. Na agonia da luz, o astro rei purpurina, leves tarjas de sombra a manchar o horizonte. Uma estrela a piscar remove a névoa fina e reflete-se feliz no regato defronte. Soluça um pombo além e se alteia e se inclina, e voa sem que o sol novo rumo lhe aponte. Humilde rola chora a gemer na campina, alheia ao prado em flor e à beleza da fonte. Chega a sombra final, aparece a tristeza, no arrulho que ficou por gemidos em bando, com as cordas a estalar numa lira retesa. Assim, num dia assim, a morrer sem alarde, chorando eu disse adeus, e ele partiu chorando, a renascer na terra, onde eu estarei mais tarde. Então, ela foi atrás dele, ela reencarnou junto com ele para ser marido e mulher de novo, né? Então, Francisca Júlia era foi uma poetisa parnasiana, né? Então, pelo tempo que ela deu essa poesia, eles devem estar reencarnados aqui. Se foi no Rio de Janeiro, eles estão entre nós aqui. Se tiver uma poetisa dessas aí, moça, que aparece na televisão, que tem livro de poesia, pode ser ela. Pode ser ela. Então, eu agradeço a atenção de todos. Agora, creio que só botei o quê? Botei 2 livros aqui, mas tem mais Estude Viva, que eu vou botar aqui, ó, que vocês podem comprar, se não tiver, que fala sobre este assunto. E Viva, de Chico Xavier, página 'Não. Lição 35. Então, agradeço a atenção de todos, muita paz, até a próxima, se Deus quiser.